Boa noite a todos. É uma alegria imensa voltar à Alemanha, ainda que pelas ondas da internet, para conversarmos com tantos amigos que eu tenho tido a oportunidade, a felicidade de fazer por toda a Alemanha, para tratar de um tema importantíssimo, absolutamente importante. E assim, eu devo dizer a vocês que o meu coração, o meu tanque de combustível se enche de um fluido vital aditivado, digamos assim, depois de uma abertura como essa que ocorreu aqui, o poema de Públio Lentulus, depois de trazer a oração de Francisco, depois de falarmos de Kardec, Livro dos Espíritos, valorização da vida, direito à vida de todos. Então, não existe nenhum tema mais importante no universo para se tratar do que a vida. Então, as minhas saudações aqui ao Grupo de Estudos Espíritas Lívia Lentulus, de Hannover. Vamos, então, começar aqui, porque temos muito o que falar na noite de hoje. Já foi dado aqui um breve histórico, eu devo acrescentar dizendo que o meu querido mentor, meu paciente e querido mentor, em 2014, ele decretou que, bom, agora chega, né, Roberto? Chega de estudos, vamos colocar mãos à obra. Então, foi num congresso espírita do Rio Grande do Sul, em 2014, assistindo uma palestra de André Trigueiro, que é um patrono do CVV, sobre suicídio, sobre prevenção do suicídio em dois mundos, na carne e na espiritualidade, que ali veio a faísca que incendiou a minha alma no sentido de trabalhar, de entregar grande parte do meu tempo, energia, ainda que humilde, ainda que com pouco alcance, mas meu esforço sincero de trabalhar nessa causa. Temos muito que conversar, mas vamos lá, vamos em frente. O tema é denso, mas o objetivo aqui, pessoal, caros amigos, caras amigas, é a motivação total para lidarmos com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho, com um tema tão delicado. Juntos, eu, vocês, todos nesse planeta, com o Consolador prometido pelo Cristo, podemos tudo. Nós podemos tudo. Apoiar e sermos apoiados. Consolar e sermos consolados. E tocar, assim, o barco da vida em frente. Para começar a nossa conversa, eu daria, assim, a largada trazendo uma premissa fundamental. Eu trago aqui, então, a questão 944 do Livro dos Espíritos, que traz a seguinte pergunta: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Kardec, sempre certeiro nas perguntas, a espiritualidade responde, então, não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Então, aqui a premissa que eu gostaria de apresentar já no início aqui dessa nossa conversa a todos é a seguinte: nenhuma ovelha se perderá, disse o nosso mestre querido há 2000 anos atrás. Nenhum transgressor da lei divina se perderá. Erguer a mão numa situação de uma ocorrência de suicídio, erguer as mãos somente se for para acolher, para abraçar e para ajudar. Jamais, de forma alguma, em escala nenhuma, para julgar ou incriminar quem tentou ou quem efetivamente cometeu o ato. Então, com esse parâmetro inicial de empatia, de compaixão, vamos começar, então, aqui a nossa conversa, aonde, sem pretender esgotar o tema, porque o tema é vasto, o tema é incrível, vamos tentar aqui, então, abranger o máximo possível de informações para que saiamos daqui motivados, ainda mais motivados, a valorizar a vida, a nossa e de quem nos cerca. Como a sociedade lida com epidemias? Como a sociedade lida com pandemias? É uma pergunta de caráter científico. Qualquer tipo de epidemia, ela é tratada com prevenção. Ela é tratada colocando-se sobre a mesa de maneira clara, de maneira tranquila, mas de maneira fortemente alicerçada na ciência, os mecanismos de prevenção daquela epidemia. É assim com a febre amarela, é assim com a dengue, foi assim com a AIDS, enfim, com a ebola. Qualquer pandemia, qualquer epidemia que se imaginar,
existe um modelo a ser aplicado de prevenção. Dado esse start aqui, vamos nos colocar hoje aqui, meus amigos, minhas amigas, como a famosa comparação do elefante na loja de cristais, que ao se deslocar naturalmente faz aquela bagunça, quebrando peças tão delicadas como os cristais. Nós aqui vamos tentar fazer todo o nosso esforço de coração para que nos comportemos como, digamos, um bailarino numa loja de cristais, com leveza, porque o tema da valorização da vida, ele tem a leveza, a delicadeza e a beleza de um cristal. E ele é frágil, ele pode ser frágil. Então, com muito cuidado, com muito carinho, com muito amor no coração, com muita prevenção, empatia, dizemos aqui a todos que uma pandemia, sim, uma pandemia como esta que estamos vivendo, não falo da Covid-19, eu falo de uma pandemia que já vem acontecendo há séculos, que é uma verdadeira pandemia emocional. É uma pandemia onde as pessoas colocam-se numa posição de risco mental, psicológico tão grande, a ponto de surgirem as ideações suicidas e surgir a tentativa e o ato propriamente dito. Então, estamos falando aqui, sim, estamos falando de uma pandemia emocional no planeta, com as consequências na área dos suicídios? Sim, estamos. E é uma pandemia em dois mundos, e precisamos agir. E precisamos agir com firmeza, com amor no coração, com Cristo no coração, Francisco, Joana de Ângeles, com todos, com Clara de Assis, no sentido de agir, de prevenir, de valorizar a vida. Lucas, no capítulo 8, versículo 16 e 17, traz a seguinte fala: ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há de secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Então, meus amigos, o primeiro tabu que vamos derrubar na noite de hoje, com o apoio de todos vocês, sim, é preciso colocar a luz sobre a mesa, sobre o candeeiro, falar sobre a temática do suicídio. E nada melhor para bem falarmos disso, que nós tenhamos em mente o tamanho do problema, o tamanho da encrenca do planeta Terra. Segundo a Organização Mundial da Saúde, de 800 mil a 1 milhão de pessoas no mundo cometem um ato. No Brasil, estamos falando aí de 12 a 15 mil pessoas por ano, conforme o Ministério da Saúde aqui no Brasil. E aqui no Brasil estamos falando de uma população de 211 milhões de habitantes. Aqui na Alemanha, 9 mil casos em 2019, segundo o site Country Economy. E estamos falando de 9 mil casos para uma população bem menor do que o Brasil, de 83 milhões de pessoas. Então, vejam a importância. Aqui já podemos tirar algumas reflexões. O suicídio é a quarta causa de morte de brasileiros na faixa de 15 a 29 anos. No mundo, é a segunda causa de morte nessa faixa etária. Não é diferente o cenário, então, nos demais países do mundo. Das tentativas de suicídio, no Brasil, entre os anos de 2011 a 2016, 69% ocorreram entre mulheres. Quando se analisam os números de morte provocadas por suicídio, no entanto, inverte-se a nossa relação aqui. 21% dos desencarnes ocorreram entre mulheres e 79% entre homens. Ou seja, nossas irmãs mulheres tentam mais, porém nossos irmãos homens são mais efetivos. E quem diz isso é também o Ministério da Saúde. Precisamos aqui falar também com muito amor no coração, muito sentido de abraçar, de acolher os irmãos em sofrimento por conta desse fenômeno, a questão dos sobreviventes do suicídio. De 5 a 10 pessoas são afetadas diretamente, de forma social
financeira, emocional, econômica, frente a uma ocorrência de suicídio. São familiares, são amigos, são colegas próximos daquela pessoa que cometeu o ato. Ou seja, aqui temos também um grupo sobre o qual precisamos colocar toda a nossa atenção, os sobreviventes do suicídio. E a este grupo de sobreviventes acrescentes também aqueles irmãos que tentaram e não conseguiram. Então, eles sobreviveram. É um grupo muito importante e muito grande. Vários motivos, nós vamos entrar superficialmente nos fatores de risco, mas entre eles que levam a essa situação extrema, podemos colocar a depressão. Cerca de 350 milhões de pessoas no mundo sofrem com este mal, segundo a Organização Mundial da Saúde. E segundo essa mesma entidade, até 2030, a depressão será a principal enfermidade. Vejam aqui, então, o tamanho da seara aonde nós, trabalhadores da última hora, precisamos mergulhar no trabalho, levando todo o nosso cuidado, todo o nosso abraço, todo o nosso apoio, toda a nossa vontade de ver aquela pessoa saindo da bolha da depressão, saindo da bolha dos pensamentos suicidas. Vamos aqui, então, fazer um sobrevoo superficial. Eu preciso antecipar a vocês que eu sou apenas um voluntário com boa vontade. Então, eu não tenho o conhecimento psicológico, psiquiátrico, não sou um suicidólogo, não sou um jornalista, apenas um voluntário com muito boa vontade. Então, nesse sentido, o que procuramos fazer? Reunir o máximo possível de informações que abarquem todo o universo de fatores de risco que levam a pessoa a tentar bater as portas dessa saída ilusória do suicídio. Tentativa prévia. Muita atenção para aqueles irmãos, com aqueles irmãos que já tentaram uma ou mais vezes o ato. Aqui está o maior grupo de risco. Aqui está um grupo de pessoas que, eu costumo dizer nas falas por aí, necessitam, como nunca, do nosso orai, vigiai e atuai. As orações como ferramenta de vida de todos nós. A vigilância para que elas se mantenham longe, afastadas, tenham o acesso vedado ou extremamente dificultado a todo e qualquer mecanismo que propicia a elas cometerem o ato. Pacientes que tentaram suicídio têm de 5 a 6 vezes mais chances de tentar novamente. Então, assim, estima-se que 70% daqueles que suicidaram aqui no sul do Brasil, em Santa Catarina, um estado vizinho, já haviam tentado previamente. Quem afirma isso é o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Um outro fator importantíssimo, também como um risco a essa situação, são os transtornos, os diversos transtornos emocionais. Alguns suicidas tinham um transtorno mental, emocional, por vezes não diagnosticado, não tratado ou tratado de forma inadequada. Exemplos: depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, bipolaridade, enfim, a quantidade de transtornos é tão grande. E quem afirma isso também é o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. E aqui também, meus amigos, minhas amigas, um tabu importantíssimo de derrubar, que nós vamos falar mais à frente, mas é aquele que impede muitos de nossos irmãos, familiares, colegas e amigos de atuarem de maneira mais efetiva por pensarem erroneamente que qualquer tipo de transtorno emocional é uma frescura, é um motivo para a pessoa chamar a atenção ou coisa que o valha, e não um problema grave que precisa ser tratado. Um outro fator muito importante são as perdas recentes, a questão do luto, a questão de um desemprego. Uma perda, efetivamente, pode, sim, desestabilizar a pessoa. Principalmente, e aqui vai um outro fator, os irmãos e irmãs que não possuem uma resiliência grande, uma capacidade de resposta a uma pressão. Aquele efeito mola, que quando nós
pressionamos a mola, colocamos força e pressão nela, ao retirarmos essa pressão, a mola retoma a sua normalidade, retoma sua forma normal. Essa resiliência falta a muitos irmãos, infelizmente. A questão dos abusos na infância, na adolescência, em qualquer fase da vida, e os abusos de toda a ordem. Os abusos de caráter emocional, moral, sexual, a violência física, tudo isso imprime na alma daquela pessoa uma fraqueza, vamos dizer assim, uma situação que, se essa pessoa não tiver o apoio para dar um passo adiante e sair dessa bolha, buscando o tratamento dessas chagas, fica complicado para ela, e muitas, então, pela pouca resiliência, acabam cometendo esse ato. Um outro fator também de risco muito, muito importante são as condições de saúde limitantes, um problema grave, uma enfermidade grave que limite raciocínio, locomoção, comunicação. Isso traz também efeitos que, se não bem acompanhados, se não amparados com todo o carinho, podem também contribuir para um risco de suicídio. Um outro ponto que eu não tive a condição de estudar é a ocorrência da automutilação na Alemanha, mas aqui no Brasil é uma verdadeira, é uma chaga a se espalhar por crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Em geral, inicia na pré-adolescência ao redor dos 12 anos, muito cedo. Existem relatos em idades ainda mais precoces. E eu confesso a vocês, sem receio de quebrar o sigilo dos atendimentos do CVV, onde eu sou voluntário, que pelo chat online, onde eu atendo toda semana, já tive e tenho com frequência a oportunidade de atender irmãos de 12, 11, até 10 anos já buscaram apoio no CVV, relatando questões como automutilação. E aqui chama atenção para uma leve prevalência para meninas. E também o risco de, aspas, contágio. Sim, automutilação pode, em maior ou menor escala, guardadas as características de cada local, cada escola, cada bairro, cada povo, de contágio. Um aluno, por exemplo, que se automutila numa sala de aula, cerca de 12 meses depois, até 12 meses, talvez, no campo das hipóteses, mas existem estudos para isso, mais 3 ou 4 alunos com uma condição emocional semelhante estejam fazendo a mesma coisa. Este é um estudo que está no site do CVV, Centro de Valorização da Vida, no site cvv.org.br, que depois a gente pode colocar o link aqui. Tem lá um material chamado Entendendo a Mutilação. Nessa mesma área, e em geral envolvendo a mesma turminha dos pequenos, das crianças, pré-adolescentes e adolescentes, um fator de risco importantíssimo e que demanda a atenção total, plena de pais e responsáveis são os jogos, os desafios que se encontram pela internet. As forças, os irmãos que estão equivocados, os irmãos de forças mais, digamos, obscuras, forças da ignorância, tanto na erraticidade quanto aqui na matéria, eles criam a todo instante, com muita frequência, jogos, desafios que levam os nossos filhos, nossos netos, a participarem de jogos absolutamente... Faltam palavras, assim, que eu não quero trazer palavras que coloquem as vibrações da live para baixo, mas são jogos que estimulam a violência, a autoagressão e o suicídio, absolutamente inaceitáveis. São casos de polícia e são casos, sobretudo, de vigilância, de novo, de pais responsáveis sobre tudo aquilo que nossos jovens estão consumindo via internet. Então, assim, a internet é uma janela aberta para tudo de bom que existe em termos de conhecimento, assim como para tudo de mais obscuro que ainda existe na alma humana.
Histórico familiar, meus amigos, minhas amigas, é outro fator de risco importantíssimo. Não é determinante, por favor, tenham presente isso, não é determinante, mas é um fator que pode potencializar uma ideação e uma ocorrência suicida. O bullying, nem é preciso comentar, o grau o quão nocivo é o bullying. As crianças, os pré-adolescentes, adolescentes, eles já têm eles já estão vivendo um momento da vida onde estão se descobrindo, podem ter uma característica X, uma característica Y, e aí outros irmãozinhos não caridosos, talvez não instruídos, talvez não orientados, talvez, nos seus lares, sobre a importância da caridade na palavra, eles acabam agredindo de maneira moral através do bullying, e esse bullying acaba impactando também na questão do suicídio, antes disso, na questão da automutilação, e por aí vai. Temos também um fator de risco presente, está no nosso dia a dia, está nos noticiários, que é a própria pandemia que estamos vivendo e todas as suas limitações e desafios em termos de trabalho, em termos de lar, de escola, religiões, a participação em templos, enfim, a nossa vida realmente sofreu uma limitação muito, muito grande, e isso traz impactos. A gente sente saudade, a gente sente vontade de rever os amigos, os colegas no trabalho, rever um parente mais distante, que talvez há um tempo não se vê, e aí, humanos que somos, a emoção da saudade aflora. Mas aqui, um parêntese de quem é muito otimista e de quem confia no nosso gestor, nosso gestor do planeta, que governa o planeta Terra, nosso mestre Jesus, que com certeza já está, ele e suas legiões, trabalhando de maneira, há muito tempo já, intensa no sentido de conduzir a humanidade para o final da pandemia e para um retorno não a uma normalidade, para um retorno a um patamar mais elevado do que isso, um patamar onde a gente entenda, de uma vez por todas, a importância daquilo que nós levaremos, que não ficará aqui, que não se consumirá na matéria, mas aquilo que nós levaremos pela eternidade afora, que são os sentimentos, que é o valor, que é a valorização da vida. Então, nesse sentido, eu trago aqui André Luiz, o espírito André Luiz, na obra Conduta Espírita. Ele traz, essa obra é muito bacana, porque o espiritismo, todos sabemos, que não é uma filosofia, uma religião dogmática, não impõe nada, não existe um Alcorão, com todo o amor e o respeito que tem por todas as religiões, não existe uma determinação, regras do jogo, existem recomendações. Com um peso tão grande, alicerçado no amor, no cristianismo raiz, que, cá entre nós, as recomendações acabam ganhando um peso de orientação para a qual nós não deveríamos nos desviar. Então, André Luiz fala o seguinte nessa obra. Em relação à pandemia, eu procurei traçar um paralelo. Desfazer ideias de temor ante as moléstias contagiosas ou mutilantes, usando a disciplina mental e os recursos da prece. A força poderosa do pensamento tanto elabora quanto extingue muitos distúrbios orgânicos e psíquicos. Segue ele, sabendo que todo sofrimento orgânico é uma prova espiritual, dentro das leis kármicas, jamais recear a dor, mas aceitá-la e compreendê-la com desassombro e conformação. A intensidade do sofrimento varia segundo a confiança na lei divina. Aceitar, segue o André Luiz na mesma obra, aceitar o auxílio dos missionários e obreiros da medicina terrena, confiar na ciência, não exigindo proteção e responsabilidade exclusivas dos médicos desencarnados. A eterna sabedoria, tudo dispõe em nosso proveito. Seguindo aqui um pouco mais, avançando nos fatores de risco, eu trago aqui para a nossa conversa, para o nosso jogo, o opúsculo da Federação Espírita Brasileira, chamado Em Defesa da Vida, Suicídio Não. Linda obra. Uma obra, assim, que precisa
está na prateleira de todos os centros espíritas, aliás, de todos os credos religiosos do planeta. Ele aqui acrescenta alguns fatores importantes. Fatores de risco à ocorrência do suicídio. E ele vai fundo. Materialismo severo, solidão, pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência e abandono familiar, desesperança e obsessão de espíritos. São pontos importantíssimos. O materialismo severo, por exemplo, nossa, só isso aqui, meus amigos, minhas amigas, já dá uma live só para falar sobre valorização da vida, prevenção do suicídio e atenção com o materialismo, alguma coisa nessa linha. Seguindo aqui adiante, vamos falar sobre alguns mitos e tabus sem a pretensão de esgotá-los, porque são tantos, e mitos e tabus que precisam ser derrubados ontem. Tem urgência no tratamento disso. Mas antes, fundamental, lembremos, não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Quando falamos de tabu, principalmente em relação aos suicidas e os transtornos emocionais que os acometem, escorregar no terreno pantanoso do julgamento é um risco constante. Por isso eu trouxe essa frase, não julgueis para não seres julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, ou, parafraseando isto, atire a primeira pedra a quem está livre das enfermidades da alma, ou quem nunca as possuiu, nem nessa vida, nem em existências anteriores. Pensemos nisso com muito carinho. Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz alguns pontos muito importantes, antes de falar dos tabus. O estudo meticuloso e isento da obra espírita nos permite tirar duas conclusões fundamentais, que vão nos apoiar nessa questão do não julgar para não ser julgados. Todos os seres humanos são espíritos imortais criados por Deus em igualdade de condições, sujeitos às mesmas leis naturais de progresso, que levam todos gradativamente à perfeição. Então, aqui, sempre que eu falo sobre valorização da vida e prevenção do suicídio, eu gosto de pontuar com muita ênfase a esperança que existe sempre que a gente trata do tema e sempre que a gente resgata a doutrina espírita. Então, vamos de novo aqui. Todos os seres humanos são espíritos imortais. Nenhum de nós terá um fim. O fim não existe, a vida não terminará nunca. Todos nós, todos, a palavra todos, estamos sujeitos às leis naturais de progresso, que levam, de novo, todos gradativamente à perfeição. Isso, meus amigos, minhas amigas, é esperança pura. Isso é esperança injetada diretamente no coração da alma, porque nos leva a entender o seguinte: por mais grave, por mais pesado, por mais sem saída que possa parecer um problema que estejamos enfrentando, ele terá jeito. Porque nós estamos fatalmente fadados a um estado de perfeição relativa. O que é essa perfeição relativa? Saúde, numa palavra só, saúde. Em mais de uma palavra, saúde física, mental, psicológica e espiritual. Todos estamos docemente condenados a esse estado de saúde. Então, se ainda não chegamos nele, calma, meu irmão, minha irmã. Eu falo isso me dirigindo àqueles que pensam, que têm essas ideações, pedindo ao coração de cada um, calma, pense duas vezes, busque o apoio, coloque dentro da cabeça, da alma, do coração, que esse estado momentâneo de enfermidade vai passar. Ele não vai durar para sempre. E nesse caminho não é feio buscar apoio. Nesse caminho nenhum de nós estaremos sozinhos.
feito esse devaneio em termos de prevenção e de esperança, não é devaneio, essa manifestação de convicção, porque é aquilo que me move, é a esperança que me dá certeza de que podemos, não importando o tamanho da encrenca, podemos vencer e podemos seguir juntos nessa vida. O segundo ponto que Kardec traz é: o progresso ocorre através de sucessivas experiências em inúmeras reencarnações, vivenciando necessariamente todos os segmentos sociais. Única forma de o espírito acumular o aprendizado necessário ao seu desenvolvimento. Ou seja, sucessivas experiências significa sucessivas encrencas, sucessivos momentos de bem-estar, de felicidade, de saúde também, mas permeados por aqueles momentos mais difíceis que todos nós enfrentamos. Logo, meus amigos, minhas amigas, se hoje gozamos de alguma saúde e equilíbrio, saúde no contexto amplo da palavra, na real, ontem pode não ter sido assim. O ontem aqui, leia-se nessa mesma existência em algum momento, ou em alguma das existências inúmeras, das dezenas, centenas de existências que já tivemos em nossas vidas. Feito isso, estabelecido aqui o território da compaixão e da empatia, aquele que é o remédio perfeito para o julgamento não caridoso de um problema alheio, vamos adiante. Vamos adiante aqui falando então dos mitos a derrubar. Então vamos lá. Todos juntos, vamos ligar as patrolas, as escavadeiras, as máquinas de obra. Sabe aquelas máquinas que colocam uma construção antiga abaixo para uma edificação nova? Vamos, cada um de nós, ligar essas máquinas, cada um pilotando a sua, e vamos patrolar, passar por cima de uma série de tabus importantíssimos que precisam ser dizimados, pulverizados. O primeiro deles, aspas, suicídio, não se fala nisso. Não se fala nesse assunto. Isso pode desencadear efeitos, pode estimular outras pessoas a cometer o ato. Não se fala sobre isso. Isso é um tabu. Tabu. Isso é um tabu que precisa ser derrubado imediatamente, como eu procurei, esforcei para passar o conceito de pandemia e prevenção lá no início dessa nossa conversa. Não colocar a luz escondida, colocar sobre a mesa para que ela ilumine. Um outro tabu importantíssimo, quem fala não faz. Cão que late não morde. Quem fala faz, e o cão que late um dia pode te morder. Quem fala está dando um sinal claro de que já pensou nisso. Só isso já bastaria para que corações minimamente caridosos derrubassem o mito, encostassem nessa pessoa que está falando, que está dando alguns sinais, abraçasse ela com todo o amor, com toda a compaixão e dissesse, sem a pretensão de dar uma receita pronta, mas abraçasse essa criatura e dissesse para ela assim, olha, seu problema está grande, eu estou vendo que você está assim, está triste, estou vendo que você tem falado algumas coisas, tem postado algumas coisas, vamos conversar? Estou aqui para te ouvir, sem julgamentos, sem preconceitos, só te ouvir, só conversar. Conta comigo. Isso precisamos fazer sem moderação nenhuma. Um outro mito a se derrubar, quem tentou uma vez, mudou de ideia, não vai tentar de novo. Mito, tabu, a ser pulverizado, a ser dizimado. Quem tentou uma vez está no principal grupo de risco. Isso é drama, ele só quer chamar atenção, ele, ela só quer chamar atenção. Também, não faz nenhum sentido. Se fosse eu, façamos o exercício inverso, se fosse eu sofrendo de algum transtorno, de algum problema emocional difícil na minha vida, eu gostaria de ouvir uma frase como essa. Eu gostaria de ouvir um familiar, um amigo, um colega de trabalho dizendo, Roberto,
Isso é drama. Sai daí, levanta daí, vai tocar a tua vida. Claro que não. Claro que não. Esse exercício de calçar os sapatos de quem sofre, meus amigos, minhas amigas, é um grande exercício. Um outro mito a derrubar, importantíssimo, são aquelas frases feitas, né? Isso é falta de fé. Abre a janela, levanta, vai trabalhar que passa. Não é bem assim. Juntamente com esses mitos, e não esgotei todos, tem tantos outros, mas o tempo é curto e eu já estou adiante no tempo. Temos a questão dos sinais de alerta. Uma vez derrubados os mitos, antes disso, uma vez possuído o nosso perispírito, a nossa alma, a nossa mente, do ensino do Cristo, que reza fazer ao próximo o que gostaríamos que fizesse para conosco, isso vestido no nosso corpo espiritual, juntamente com os mitos, todos derrubados, todos esclarecidos, nos leva então a ter os radares, a mente aberta para os sinais de alerta. Quais são? Alguns deles. Abandonar amizades e atividades sociais, abruptamente. Perder interesse por atividades que antes traziam prazer. Não se importar com responsabilidades diárias, como os estudos, por exemplo. Demonstrar desequilíbrio emocional, como agitação, irritabilidade ou agressividade. Flutuações muito grandes de humor, entendem? Consumo de álcool e drogas em excesso, nem se fala. Falar constantemente sobre a morte. Automutilação é um sinal de alerta. É um fator de risco e, ao mesmo tempo, gravíssimo sinal de alerta. Por exemplo, em pleno verão, um calor danado, agora entramos no verão aí na Europa, e os nossos irmãos em dificuldade emocional, manga comprida, moletom, agasalhos, opa, atenção, tem alguma coisa que não fecha aí. Isolamento é um sinal de alerta importante, e em tempos de pandemia, podemos refletir sobre isso mais ainda, porque a tendência de que muitos estão em casa, a tendência de que o jovem, o adulto, o idoso se isolem não é pequena, então muita atenção a isso. Aparentar ter um plano já estruturado, uma ideação suicida já estruturada, e isso aparece como? Difícil às vezes, tá? De pegar isso. Aparece nesses sinais de alerta, aparecem frases que a pessoa fala, frases como não quero mais viver, vou sumir daqui semana que vem, alguma coisa nessa linha. Ou, hoje em dia, já há algum tempo, um bom tempo, a questão das postagens nas redes sociais também são sinais de alerta muito contundentes. Vamos então falar de ferramentas de vida. Antes de falar das ferramentas de vida, brevemente, é fundamental falarmos antes sobre a definição de saúde pela Organização Mundial da Saúde. Ela define, isso não faz muito tempo, faz tanto tempo assim, que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual, e não apenas com uma ausência de doença ou enfermidade. Ou seja, quando pensarmos em ferramentas de vida, pensemos num pacote completo, que atenda todas essas esferas da saúde. Uma primeira ferramenta de vida que trago aqui, humildemente, é o bom e velho orai e vigiar, que eu acrescentaria o verbo buscar. Orar, vigiar e buscar. Buscar o apoio, não ter o receio de buscar o apoio. Não ter o receio de quem convive com um irmão ou irmã em uma situação difícil, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, não ter o receio de oferecer o apoio. De maneira carinhosa, cada um do seu jeito, respeitando a peculiaridade do ambiente, da família, do local em que estiver inserido.
Ferramenta de vida, filosofia prática, sim, o Espiritismo é ciência, é religião e é filosofia, ele nos leva, ele nos faz perguntas tão importantes do ponto de vista existencial, que o estudo constante, o filosofar sobre a vida, sobre os sentimentos, sobre as dificuldades da vida, acaba sendo muito mais do que aquela pílula para dor de cabeça, que nós, uma enxaqueca danada, eu vou comprar uma pílula que me resolva a dor de cabeça rápido. A filosofia prática não é a pílula de dor de cabeça, mas é talvez o remédio, a homeopatia, que terá um efeito muito mais profundo e duradouro. Ferramenta de vida, psicologia, psiquiatria, terapias alternativas. Façamos uso. Nós estamos reencarnados aqui, em pleno século XXI, no século XX, 20 para 21, momento da história humana, momentos da história humana, onde somos extremamente privilegiados por técnicas terapêuticas da psicologia, da psiquiatria, e também a farmacopeia, a medicação, de um ponto tão avançado, temos que aproveitar isso como ferramenta de vida, com moderação, com orientação, sempre. E aqui, de novo, compartilhando com todos a esperança, né, que a gente tem que bater nessa tecla o tempo todo. Existe um número, se não me engano, é da Associação Brasileira de Psiquiatria, que diz que de cada 10 ocorrências de suicídio, 9 poderiam ter sido evitados se aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã tivesse sido diagnosticado em seu transtorno psicológico. É um número muito grande. Isso nos leva, então, a levar adiante essa ideia do apoio, oferecer o apoio em todas as esferas, inclusive na esfera psicológica e psiquiátrica, porque 9 a cada 10 é um número muito grande. Uma outra ferramenta de vida muito importante, atendimento leigo. Atendimento emocional leigo, tem vários serviços, vários movimentos voluntários, como o próprio Centro de Valorização da Vida, que pelo telefone atende só no Brasil, telefone 188. Mas pelo chat online, ele atende o mundo inteiro, claro, em português, mas atende o mundo inteiro. Uma conversa amiga, uma escuta amiga, sem julgamentos, sem preconceitos, só apoio, só empatia. Uma outra ferramenta de vida muito importante são os grupos de apoio aos sobreviventes do suicídio. Nós comentamos aqui já como esse grupo merece também todo o nosso carinho, toda a nossa atenção, por estarem numa situação de sofrimento. Ferramentas de vida, internet, redes sociais. Oi, como vai você? Pelo WhatsApp, para aquele irmão, aquele amigo, aquele familiar, aquele colega de trabalho que a gente está vendo que não anda bem. Isso tem um poder incrível. Gente, isso funciona muito, 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 muito. Na rede de proteção à vida, nós temos um grupo de trabalho do WhatsApp da rede, a todo instante os voluntários relatam isso. Pessoas que nos procuram, conversam com os voluntários e recebem esse apoio, recebem esse oi, como vai você? Mas não no sentido protocolar, no sentido quente da frase mesmo. É querer saber como está você, e se você não estiver bem, olha, vou te dizer uma coisa, você conta comigo. Uma outra ferramenta muito importante é a atividade física. Eu, particularmente, sou um fã de atividade física. Os hormônios que são liberados ali pelo corpo, obra divina da genética do Cristo, são poderosos. E não precisa grande investimento. Um par velho de tênis, uma volta no quarteirão, alguns minutos por dia, nossa, são maravilhosos. Ferramenta de vida, higiene mental. Higiene mental. Meditação, boa arte, respeitados os gostos de cada um, mas aquela arte que eleve, aquela leitura, aquela obra, aquele quadro, aquela música que te eleve, que traga um conteúdo, que seja aquele conteúdo que você vai levar por toda a imortalidade. Nós não fazemos a nossa higiene pessoal todo santo dia, tomar banho, escovar os dentes, passar o fio dental, enfim.
porque hoje em dia parece-me ser, eu tenho essa impressão que eu divido, compartilho com vocês, eu tenho essa impressão de que é tão difícil ter o mesmo foco na higiene mental. E o que eu trago para ilustrar essa ferramenta tão importante, uma fala de Leon Denis, numa obra que eu recomendo nesse sentido, chamada Espiritismo na Arte, que diz o seguinte: a arte bem compreendida é um poderoso meio de elevação e de renovação. É a fonte dos mais puros prazeres da alma. Ela embeleza a vida, sustenta e consola na provação. E traça para o espírito antecipadamente as rotas para o céu. Eu fiz questão de reduzir a velocidade da minha fala, trazendo essa pérola de Leon Denis, porque, de novo, isto aqui é consolação pura, é esperança de dias melhores, é a certeza de dias melhores. As rotas para o céu, traçar para o espírito as rotas para o céu. Cuidado com o que consumimos. Ninguém come uma comida vencida. Ninguém se alimenta de algo putrefato. Cuidado com o que consumimos em termos de arte, de cultura, para que isso não haja contra a nossa evolução espiritual, não nos atrase, não freie a nossa jornada. Um outro ponto aqui, uma outra ferramenta de vida é o voluntariado. Voluntariado / reforço nas relações sociais. E aqui eu faço uma pergunta que eu deixo no coração de todos vocês, porque eu falei em voluntariado. Seria voluntariado ou seria um compromisso do plano reencarnatório? Uma oportunidade de voluntariado que tenha na vida? Eu me faço a mesma pergunta diariamente. Desde 2014, quando assisti aquela palestra do Trigueiro, eu pensei, você voluntário do CVV? Eu tenho minhas dúvidas, viu, pessoal? Eu acho que o Roberto foi despertado não para o voluntariado, mas para fazer algo que deve ser feito, que é um compromisso. Mas, enfim, é uma divagação um tanto pessoal, mas pode servir para todos. Joana de Ângeles, como não falar de valorização da vida sem trazer Joana de Ângeles, uma psicóloga da espiritualidade maravilhosa. Ela é também uma ecóloga, mas isso é papo para outras lives. O Despertar do Espírito, obra de Edivaldo pelo Espírito Joana de Ângeles. Ela diz o seguinte, a respeito do relacionamento social e também do voluntariado. O relacionamento social tem início quando o ser humano compreende a estrutura de tudo quanto o cerca e deixa-se envolver pelo ambiente em que vive, tornando-se parte ativa do mesmo. Relaciona-se, então, olha a abrangência aqui, pessoal, relaciona-se, então, com os minerais, desenvolve os sentimentos de respeito e de admiração pelos vegetais, amplia a capacidade de amparo aos animais, trabalhando para a preservação de, olha aquela palavrinha de novo, trabalhando para a preservação de todas as formas viventes. E, por fim, irradia-se na direção das demais pessoas como membros reais da sua família, partes integrantes que são da sua vida. Maravilhosa, Joana. Joana, nossa. Graças a Deus somos espíritos imortais, porque nessa existência talvez eu não consiga estudar com a devida profundidade toda a obra psicológica da Joana, mas se não der, fica para a erraticidade, não é? Por último, e não menos importante, ferramenta de vida, a profilaxia espírita, o receituário espírita poderoso, poderosíssimo, os passes, as irradiações à distância, falando de pandemia, então, irradiação à distância. Atendimento fraterno, temos tantos serviços de atendimento fraterno, estou descobrindo vários aqui, para minha alegria, de atendimento fraterno online, pelo WhatsApp ou por outras plataformas, enfim. A água fluidificada e o evangelho no lar, elementos poderosíssimos de blindagem emocional para as almas do mundo. Atendimento aos obsessores. Uma ferramenta importantíssima de vida, porque, como bem vimos no opúsculo da FEB, sobre prevenção do suicídio,
os obsessores, nossos irmãos, que eu não considero, não devemos pensar assim como adversários, mas como irmãos que transitoriamente estão no país da ignorância e das trevas. Também eles se libertarão, viajarão, sairão desse país. Mas eles são fatores importantíssimos de risco para a saúde emocional dos irmãos reencarnados. Dentro da profilaxia espírita, naturalmente, estudos. O exercício do autoconhecimento pelo estudo da doutrina espírita enquanto ciência, religião e, de novo, já mencionei, filosofia. E aqui, meus amigos, minhas amigas, podemos estender a profilaxia, falar de uma profilaxia religiosa, também considerando os irmãos de outros credos religiosos, de veneráveis, respeitáveis, importantíssimos outros credos religiosos que estão aí pelo mundo também promovendo atividades de valorização da vida e prevenção do suicídio nobilíssimas. Também eles estão recebendo todo o apoio, todo o gás que vem da espiritualidade amiga. Ferramentas de vida daqueles que ajudam. Vamos agora colocar, me puxem a orelha, por favor, eu sei que eu já estou estourando o tempo, será um puxão merecido e resignado que eu tomarei caso esteja estourando o tempo. Eu vou indo aqui, tá? Ferramentas de vida daqueles que ajudam. Vamos nos colocar agora do ponto de vista não do sofredor, mas daquele que está mais ou menos bem, que tem condições de ajudar. Vamos lá. Do opúsculo da FEB, maravilhoso opúsculo. 3 regrinhas, 3 conclusões que eu tirei ao estudar o opúsculo. 3 palavras de ouro na questão da ajuda a quem está numa situação de risco emocional. Empatia, acolhimento e ganhar tempo. Ganhar tempo. Diz o opúsculo da FEB. Aliás, isso é uma palavra uma frase, são colocações de Manuel Filomeno de Miranda na obra Temas da Vida e da Morte, que está lá no opúsculo. Diz então Filomeno: dialogar com bondade e paciência com as pessoas que têm propensão para o suicídio. Sugerir-lhes dar-se um pouco mais de tempo, ganhar um tempo. Meu irmão, segura a onda um pouquinho mais. Eu estou com você. Nós estamos juntos. Eu vou te ouvir, eu vou te apoiar e vou fazer todo o meu possível, mesmo que eu não seja um expert no assunto, eu vou fazer todo o possível para ficar atento a qualquer tipo de apoio, de ajuda que você possa receber. Mas então, nesse sentido, segura a onda, dá mais um tempinho, espera um pouco. Segue aqui Filomeno dizendo, então, sugerir-lhes dar-se um pouco mais de tempo, enquanto o problema altera a sua configuração, dá tempo, inclusive, para que a espiritualidade amiga trabalhe, porque ela está trabalhando sempre, a gente não faz ideia, eu não consigo fazer ideia do quanto. Evitar oferecer bases ilusórias para esperanças fugazes que o tempo desmancha, sem receitas prontas. Não adianta, isso tem uma grande probabilidade de não funcionar. Um exemplo tosco que eu posso dar aqui, eu estou conversando com um irmão, uma irmã em situação, ela está em frangalhos emocionais. Então eu vou dizer para ela, olha, minha irmã, faz como eu, coloca um tênis e quando o estresse bater lá em cima, a ansiedade, o pânico, coloca o tênis e sai correndo. Vai correr 5, 10 quilômetros que, olha, te garanto, funciona. Pode não funcionar. Com uma sugestão ao longo do caminho bem posta, bastante sutil, vá lá, mas não com uma receita pronta que gere assim uma esperança. Talvez aquele irmão, aquela irmã nem tenha condição de fazer aquilo que estamos de bom grado, de bom coração oferecendo a ela. Então, cuidado com as bases ilusórias para esperanças fugazes. Diz então Filomeno adiante, estimular a valorização pessoal. Acender uma luz no túnel do seu desespero, entre outros recursos, constituem terapia preventiva, que se fortalecerá no exercício da oração, das leituras otimistas, vejam aqui de novo a cultura que eleva, espirituais,
nos passos e no uso da água fluidificada, a boa e velha e energética água fluidificada. Aqui, já encaminhando para o final, uma breve palavra sobre a imprensa. Até vários, não é toda a imprensa que tem uma abertura para tratar sobre o tema, que sequer dá espaço a isso, e não é toda a imprensa que faz a divulgação de qualquer coisa que diga respeito a uma ocorrência de suicídio da maneira correta e caridosa. Então, nesse sentido, a mídia, ela tem um papel, pode ter um papel proativo poderosíssimo na prevenção do suicídio ao divulgar correta e fraternalmente o assunto. E sobre isso, meus amigos e minhas amigas, a Organização Mundial da Saúde tem uma cartilha muito boa a respeito. E aqui, um testemunho breve, rápido, do nosso trabalho da Rede de Proteção à Vida aqui no sul de Santa Catarina, que nós procuramos levar a conscientização para os cuidados, a importância dos cuidados para com a saúde total das pessoas, com vistas à prevenção do suicídio. Então, nesse sentido, nós, no início, tivemos algumas dificuldades para obter o apoio da imprensa. Mas, com o tempo, é incrível e é maravilhoso ver como a imprensa... Falo aqui do sul de Santa Catarina porque é a experiência que mais fala forte ao coração. A imprensa aqui se tornou um aliado poderosíssimo, divulgando as pautas da Rede de Proteção à Vida, as pautas do CVV, se adaptando à divulgação correta de qualquer caso de suicídio, e assim, então, se transformando num aliado poderoso. Então, para resumir, essa cartilha da OMS para a imprensa diz o seguinte, e vejam só, meus amigos, que isso está tudo conectado, né? Está tudo ligado. Fazer ao próximo o que gostaríamos que fizesse para conosco, ter o respeito, a caridade para com quem sofre, os sobreviventes do suicídio, de uma determinada ocorrência, ter esse sentido de solidariedade, fraternidade e de caridade. Isso também se aplica ao trabalho da imprensa. Então, nesse sentido, vejam só como esses elementos estão aqui. Orienta, então, a OMS, a imprensa, trabalhar em conjunto com autoridades de saúde na apresentação dos fatos. Referir-se ao suicídio como suicídio consumado, não como suicídio bem-sucedido. Percebem a diferença? Bem-sucedido, êxito, sucesso. Risca, não é isso. Foi um ato consumado, uma ocorrência lamentável que foi consumada. Porque aí sim, se uma imprensa comunica um fato como esse para o grande público como sendo um evento bem-sucedido, não é difícil imaginar que isso sim possa ser um gatilho para aqueles irmãos e irmãs que não estão bem equilibrados emocionalmente. Segue, então, a OMS, apresentar somente dados relevantes em páginas internas de veículos impressos. Destacar, fundamental isso, destacar as alternativas aos suicídios. Mostrar onde buscar o apoio, onde buscar ajuda, médica, psicológica, psiquiátrica, religiosa, leiga, qualquer tipo de ajuda, todo tipo de ajuda. Assistência social, todo tipo de ajuda. Mostrar os caminhos, tá? Mostrar o caminho das pedras. Fornecer informações sobre números de telefones, endereços de grupos de apoio, serviços onde se possa obter ajuda. Por exemplo, como o próprio CVV. Mostrar indicadores de risco e sinais de alerta sobre comportamento suicida. Ou seja, informar o público, colocar luz sobre a mesa, e não uma luz negra, uma luz, enfim, que não vai iluminar todos os recantos desse assunto tão delicado. O que não fazer? Não publicar fotografias do falecido ou cartas suicidas, isso vale para nós, para mim, para todos. Recebeu algo assim pelo WhatsApp, pelas redes sociais? Encerra. Acaba ali a divulgação e, de preferência,
de maneira amorosa, sempre, sempre. Qualquer movimento que façamos é usando a ferramenta da comunicação não violenta, a ferramenta do amor que o Cristo nos ensinou. Chamar a atenção de quem divulga isso, dizendo, meu irmão, vamos conversar sobre isso. Não é caridade fazer isso. Publicar fotografias, cartas, enfim. Não é difícil para nós espíritas entendermos o porquê disso. Não deveria ser difícil para ninguém no planeta entender isto. Não informar detalhes específicos do método utilizado. Não precisa. Não fornecer explicações simplistas para o ocorrido. Cada ser humano tem um jeito de sentir a dor, cada ser humano tem uma forma de buscar o apoio, cada um, eu costumo dizer que, né, dizem que cada floco de neve, cada cristal de neve é diferente um do outro, não existem dois iguais, da mesma forma ser humano. Não existe uma explicação simplista que vá servir para todos. Então, corte isso. Não glorificar o suicídio ou fazer sensacionalismo sobre o caso, óbvio. Não usar estereótipos religiosos ou culturais, chega disso. Nós já passamos séculos, milênios fazendo isso. Diversas religiões já fizeram isso, chega, não cabe mais fazer isso em pleno século XXI. E não atribuir culpas. Então, meus amigos, encaminhando aqui para o final desta fala, pedindo desculpas pelo tempo, que foi uns 15 minutinhos, aí 20 invadidos. O que me move nesse trabalho? Antes de mais nada, eu peço a Deus para que todo o público que está ouvindo essa fala, que entenda que eu tenha conseguido transmitir a mensagem do bailarino deslocando-se numa loja de cristais, ou seja, tratando de um tema delicadíssimo, com todo jeitinho, com todo o carinho que ele deve ser tratado. O que me move, então? Meus amigos, minhas amigas, é o caráter importante e urgente da prevenção, dado o conhecimento que temos fartamente distribuído em toda a obra espírita básica e complementar, da vida que leva o nosso irmão suicida no além-túmulo. Eu não consigo quantificar, não consigo determinar numa escala a intensidade de sofrimento de uma alma que desperta na erraticidade depois de ter cometido o ato. Não consigo. Eu acho que está além de qualquer tipo de sofrimento que se sinta no planeta Terra enquanto encarnados. Então, assim, esse conhecimento sobre a vida dos nossos irmãos e irmãs que cometeram esse ato está fartamente e amorosamente distribuído por toda a obra básica, toda a obra complementar, por irmãos como Ivone do Amaral, o irmão X aqui no Opúsculo. Aliás, o Opúsculo da FEB traz inúmeras referências sobre isso, com relatos, inclusive, do Livro dos Médiuns. Então, eu confesso a vocês, abrindo aqui o meu coração, que, claro, a dor de quem sofre aqui comigo, nesse momento, na matéria, é difícil, merece, tem que ter todo o alento possível, a gente tem que dedicar toda a nossa energia, do coração, da alma, todo o nosso possível para mitigar essa dor, enquanto na matéria. Mas, de fato, o que acontece no pós-túmulo é tão forte que isso foi o que me levou a abraçar essa causa e é o que eu farei até o último suspiro da minha vida. O que me move mais nesse trabalho é a convicção de que o acolhimento e o empático têm um poder regenerador, de sentimentos, de emoções, de estados de espírito, mesmo que não tenhamos conhecimentos doutrinários profundos ou que não sejamos psicólogos, psiquiatras ou terapeutas. Isso me move. A necessidade de ajudar sempre, em todos os lugares, espíritos imortais e não corpos passageiros, mostrando a eles a importância de suas vidas, porque também eles ajudarão a outras vidas quando eles superarem
os seus problemas mais graves, numa cadeia infinita de solidariedade. Eu confesso a vocês que tenho feito isso. Tenho feito isso. Esses dias, e assim, não é para louvor, não é para exibição, não é nada disso. Pelo amor de Deus, é como compartilhar um medicamento nutriente que está me fazendo muito bem. Então, esses dias, tinha um morador de rua perto de casa, e tem feito muito frio aqui em Porto Alegre, ele estava mal de roupa. E eu tinha lá uma jaqueta sobrando, eu fui lá e dei a jaqueta para ele. Está me sobrando, não vai fazer falta. Poxa, dá uma limpada no guarda-roupa. E aí, o que eu fiz? Eu dei uma conversada com esse irmão, nesse sentido da cadeia infinita de solidariedade. Eu dei uma conversada com ele, meu amigo, eu tenho essa jaqueta aqui, eu acho que vai te ajudar, mas eu quero te pedir uma coisa. Eu sei que ele está numa situação de carência material, muito provavelmente emocional também, mas eu me atrevi a pedir a ele. E eu acho que isso faz sentido. Eu pedi a ele, meu irmão, aqui, ó, toma, poxa, tomara que te aqueça um pouco mais aí, mas eu vou te pedir uma coisa. Todo bem que você puder fazer, na medida do seu possível, pode ser uma palavra, pode ser um abraço, pode ser uma palavra de incentivo a quem estiver aí no seu entorno, também numa situação difícil. Não pensa 2 vezes, faça, eu estou te pedindo isso. Eu estou te oferecendo um apoio singelo, mas estou te pedindo isso. O que você acha? Faz sentido? Beleza, ele parece ter assimilado. Aí um outro dia eu passei por ele, pela rua, ele puxou a conversa e disse, olha, eu estou pensando naquilo que você falou, tá? E estou fazendo, estou me virando, assim, estou tentando ajudar, estou tentando apoiar, enfim. Então, assim, isso me move. Ajudar quem está em situação de sofrimento, dentro de ONGs, dentro do movimento espírita, dentro de movimentos como a RPV, mas fazer esse irmão, cooptá-lo, entre aspas, por favor, entre aspas, gigantes aqui, cooptá-lo a também fazer o bem na medida do possível dele. Isso me move. Então, meus amigos, não sou conhecedor profundo do tema, apenas tenho uma vontade de ajudar. Talvez não tenha as respostas, talvez não tenha onde oferecer um apoio urgente, imediato, para uma dor extrema, mas eu conheço uma turma grande que pode ajudar. E isso é uma rede. Isso é uma rede de apoio que nós podemos construir e manter ativos onde nós estivermos. Então, 1000 perdões se tomei o tempo demais, se talvez não tenha tratado do tema com o devido tato. Eu estou no aprendizado a respeito disso. Agradeço a oportunidade por ter essa oportunidade de aprimorar um pouco esse meu trabalho, essa fala a respeito disso. Desejando a todos paz, bem, compaixão, sem moderação alguma, e passando então aqui a palavra à nossa condutora aqui dos trabalhos da tarde, e, de novo, assim, colocando-me à disposição. Paz, bem e compaixão a todos, sem moderação.